Enganjada. Amém, queridos? Deixa eu chamar o pastor Marcelo, que estará com a responsabilidade de ministrar aqui a palavra. Nosso amado irmão, né? Hoje nós vamos sentar à mesa do Senhor, vamos celebrar a ceia, muita coisa para acontecer ainda, né? E nós louvamos ao Senhor mais uma vez para a vida do pastor Marcelo, todo segundo domingo do mês está aqui conosco. Amém? Eu queria que você estendesse tuas mãos agora, Pai, no nome de Jesus. Eu quero colocar a vida do teu filho diante do Senhor, teu filho que está com a responsabilidade de ministrar a tua palavra. Que a tua palavra, o teu espírito possa estar fluindo do seu interior como rios de água vivas, e a porção separada para a tua igreja nessa noite, que o Senhor quer ministrar através do teu filho, venha fluir de forma poderosa, que nada, Senhor, nada possa impedir, ó Deus, que a tua palavra, que o Senhor quer trazer através do teu filho, chegue até nós. Nós abrimos os nossos corações, pedimos ao Espírito Santo que nossos ouvidos espirituais estejam abertos para receber da tua palavra. Usa o teu servo como um instrumento em tuas mãos, simplesmente como um instrumento em tuas mãos. Seja graça, seja bênção sobre ele, sobre a sua casa, sua família, sobre o seu ministério, em nome de Jesus. E todos que creem digam amém. Fala assim: pastor Marcelo, nós chamamos, e nós te abençoamos, em nome de Jesus. Amém? Vamos aplaudir ao Senhor bem forte. E eu também. Eu amo vocês. Amém? Eu vi aqui umas crianças aqui, lembrei, cadê a Grazi? A Grazi, que maravilha, que bom, né? Amém. Queridos, antes da gente compartilhar aqui nessa noite, Deus é muito bom, né? Todo o tempo. Estava olhando para as crianças agora aqui, que a gente estava orando, e veio assim, eu creio que é algo de Deus, né? De Deus, porque Deus nos confiou essa responsabilidade. E o que veio no meu coração foi o seguinte: para essas crianças que estavam aqui e as outras, né? Elas esperam de nós. Elas esperam mais de nós. Amém? A gente está aqui trabalhando, a gente vê tudo isso, mas a gente tem que olhar com um olhar mais profundo. Não estou dizendo que não está sendo cuidado, nada disso. Eu estou dizendo que existe mais. A gente precisa de ter uma atenção maior com elas. Amém? Antes da gente ler um pouquinho, eu quero orar com você. Amém? Pai, obrigado. Muito obrigado por essa noite, por esse tempo precioso. Obrigado pela saúde. Queremos te confiar os irmãos, aqueles que estão agora necessitados de uma intervenção, de acompanhamento da tua presença. Ó Deus de cura, que haja nesta hora, a tua visitação no sentido de curá-los poderosamente, que eles sejam alcançados nessa noite, aonde estiverem, a fim de que a bênção do Senhor os alcance, no nome de Jesus. Amém. Amém? Lembrando aí, nós já reservamos um sítio para o ano de 2026. Caso a igreja seja arrebatada, eu espero que você não vá para o retiro. Amém? Não vai ter sentido, né? Fomos arrebatados. Amém, querido? Mas caso isso não ocorra até lá, e aqueles que aqui estiverem, eu quero crer que todos estarão, e nós estaremos então se prepare. Faça a sua parte, procure, se você ainda está, vai ter, né? Ou você já está sabendo disso, procure, se informe, para você poder já começar a separar, sabe, a sua condição de você poder pagar o sítio, porque você também vai pagar, nós vamos pagar. Na verdade, a gente já assumiu essa responsabilidade. Eu quero te dizer que vai ser bênção, como sempre foi na vida da igreja. Vai ser um tempo maravilhoso. O sítio é um sítio bacana, sabe? Nós teremos ali um tempo muito gostoso. Então se prepare. Isso vai acontecer no ano que vem, no período de carnaval. Então, mas não deixa para depois, não deixa para o mês que vem, não. Comece já a separar, e a gente vai orientar. Qualquer dúvida pode nos procurar, apesar de ter os contatos aí no nosso grupo. Você pode ligar, você pode fazer o contato, e você pode ir separando. Na medida que você for fazer o Pix, olhar na conta da igreja, que nesse caso vai ser em Sulacap, não faça para cá, porque o contrato foi feito lá. Então, quando formos pagar o restante, fazer o que a gente tem que fazer, vai sair por lá. Então você tem que colocar para o retiro, amém?
você não fazer confusão aí. Então, é um tempo muito bom. Eu tenho percebido nesses dias que nós estamos aí num desafio, né, para quem está conseguindo tirar um tempo para jejuar, para estar orando, dentro daquele conceito bíblico que nós temos, porque fazemos isso. E eu particularmente tenho visto a resposta, tenho visto algumas coisas acontecendo, e a gente fica assim às vezes, caramba, o negócio como dizer assim, o negócio é sério, sabe? Porque a gente começa a mexer com algumas coisas, e acho que a primeira mexida que a gente começa a perceber é em nós, sabe? Às vezes a gente quer fazer um jejum, quer orar, na verdade a gente é um momento onde a gente está se tratando, é onde a gente está se vendo à luz da palavra, sabe? É onde a gente reserva esse tempo. Não, costumo dizer que Deus não está preocupado, interessado que você simplesmente deixe de comer e beber, se abster disso, daquilo, não, nisso não. O que a gente precisa aprender nesse período é de ver a nossa vida, como nós estamos e o que nós precisamos de fazer para mudar isso. Aí tem sentido a razão do jejum e a oração, lógico, todo o tempo, porque se somos ferramentas de Deus, se estamos querendo construir, ou seja, queremos acessar e ter realmente essa pegada de uma nova construção em todos os sentidos da nossa vida, é hora da gente começar agora a se permitir essa questão. Hoje, pela manhã, eu compartilhei uma palavra, e ainda dizendo sobre a questão da provação, a questão da transformação através das provas, ou seja, das provações, e a gente usou a figura do Orives, né? E aí foi perguntado a um desses camaradas que trabalha com isso, por exemplo, com a prata, como é que você sabe que a prata é pura? Quem é que sabe aqui? Pode falar daí. Como é que você sabe que se a prata é pura? Quando o camarada coloca ela lá no cadinho, e aí ele dá uma sacada, ele olha, quando ele olha, ele vê quem? Ele. Então, esse processo de parecermos com Cristo, Deus vai usar de tudo que for necessário. Falamos sobre, sabe, dentro desse cuidado, esse trabalho de Deus, Ele vai quebrar algumas coisas. Se usar um martelinho e não resolver, Ele vai usar uma marreta, e se a marreta não funcionar, Ele vai usar a britadeira, e depois Ele vai usar uma bomba atômica, se for o caso. Porque Ele usa, porque tudo concorre para o bem daqueles que amam a Deus. Então, esse tudo concorre, não quer dizer que tudo vai fluir do jeito que eu gostaria, não. E às vezes a coisa, nós vamos ter perda, nós vamos ter prejuízo, pessoas vão morrer da nossa família, da nossa parentela, nós vamos ficar desempregados em algum momento, em algum tempo, muita coisa pode acontecer nesse tempero aí, mas a questão toda é que no final de tudo isso, a Bíblia continua dizendo que tudo concorre para o bem daqueles que amam a Deus, que Deus é especialista em fazer isso. Então, dentro dessa estrutura, desse posicionamento que eu preciso de ter, porque esse é o maior propósito de Deus para mim, para você, de tornarmos semelhantes a Cristo, porque não tem negócio, não dá para seguir, não dá para ser agradável a Deus se eu não me parecer com Cristo, não tem como. Você não tem que parecer com fulano, Beltrano, não, se pareça com Cristo, eu e você, só isso. Agora, esse parecer não é aparência apenas, é um parecer também na forma de ser, ou seja, no pensar, no agir, ou seja, na maneira que fala, na maneira que vê. Então, para isso, eu quero falar um pouquinho aqui nessa noite sobre o tema que vocês já viram aí, a gente vai estar falando sobre isso, que eu entendi assim, a gente vai discorrer o assunto aqui e fala sobre a fonte suficiente, amém? Então, abra a tua Bíblia em João capítulo 4, o Evangelho, aquele texto que eu gosto muito, quando eu falo assim, porque para mim ele é muito rico, a partir do versículo 4, para a gente ganhar tempo, porque eu não quero bater muito aqui, a gente conhece bem o texto, sobre aquele momento, aquele encontro de Jesus com aquela samaritana, a gente conhece, então eu vou dar uma corridinha aqui, depois a gente vai voltar para ele, para terminar nele. Diz assim: e era-lhe necessário passar por Samaria. Foi, pois, a uma cidade de Samaria, chamada Sicar, junto da herdade que Jacó tinha dado a seu filho José. E estava ali a fonte de Jacó. Fala assim, a fonte. Fonte de Jacó. Jesus, pois, cansado do caminho, assentou-se assim junto da fonte.
Era isto quase a hora sexta, meio-dia. Veio uma mulher de Samaria tirar água. Disse-lhe Jesus: dá-me de beber, porque os seus discípulos tinham ido à cidade comprar comida. Disse-lhe, pois, a mulher samaritana: como, sendo tu judeu, me pedes de beber a mim, que sou mulher samaritana? Jesus respondeu e disse-lhe: se tu conheceres o dom de Deus, e quem é o que te diz, dá-me de beber, tu lhe pedirias, e ele te daria água viva. Disse-lhe a mulher: Senhor, tu não tens com que atirar, e o poço é fundo. Onde, pois, tens a água viva? És tu maior do que o nosso pai Jacó, que nos deu o poço, bebendo ele próprio dele e os seus filhos e o seu gado? Jesus respondeu e disse-lhe: qualquer que beber desta água tornará a ter sede, mas aquele que beber da água que eu lhe der nunca terá sede, porque a água que eu lhe der se fará nele uma fonte de água que salte para a vida eterna. Disse-lhe a mulher: Senhor, dá-me dessa água para que não mais tenha sede e não venha aqui tirá-la. Disse-lhe Jesus: vai, chama o teu marido e vem cá. A mulher respondeu e disse: não tenho marido. Disse-lhe Jesus: disseste bem, não tendo marido, porque tiveste 5 maridos, e o que agora tens não é teu marido. Isso disseste com verdade. Disse-lhe a mulher: Senhor, vejo que és profeta. Amém? Pai, obrigado por essa palavra, tua palavra fiel e poderosa. Nos ajude, Espírito Santo, a ter a compreensão, a ponto de sairmos aqui transformados e desejosos em tê-lo, Senhor, como a nossa única fonte, a fonte suficiente. Seja conosco, seja com o teu povo, com a tua igreja, no nome de Jesus. Quando a gente fala assim de fonte, né? Essa palavra, ela tem vários significados. Quando a gente fala de fonte, a gente né, uma origem ou providência de algo, né, que a gente imagina, pensa, como uma informação, né, uma obra ou um poder, um sistema que produz energia, luz ou calor, uma pessoa, instituição ou documento que fornece uma informação. A gente está falando de uma fonte. Que fonte é essa? Confiável? A fonte, a gente está sempre, isso aí veio de onde? Ou seja, sempre vendo. Então, quando a gente fala de fonte, a gente, de uma linguagem muito simples, a gente fala que é um ponto que a gente pode classificar como tantas coisas que a gente falou aqui agora, mas que é capaz de produzir uma informação, seja em forma de luz, de energia, seja o que for. Ou seja, se produz, é uma fonte. Então, quando eu penso nessa palavra de fonte, eu fico imaginando, por exemplo, fonte de água, né? A gente está falando aqui, a gente lembra logo uma fonte de água, a gente consegue entender que é um local que ali tem água, e ali está mandando água, está gerando água, está dando água, tem água. Essa é uma fonte, a gente consegue ver assim, uma fonte de iluminação. A gente está aqui agora, opa, que maravilha, tudo aceso. Por quê? Porque existe um gerador, existe uma fonte agora trabalhando 24 horas que não para fazer com que a energia chegue na nossa casa. É uma fonte. Então, se a gente parar para analisar, por exemplo, fonte de informação, hoje a gente abre agora, não tem mais como ninguém ficar desconectado, a gente sabe de tudo, sabe até o que não deve às vezes, por causa da fonte. Então, pessoas estão sendo abastecidas o tempo todo, 24 horas por dia, não para. A gente vai em alguns lugares aí, você vai em São Paulo, por exemplo, que é aqui no nosso país, né? São Paulo, as ruas de São Paulo tem locais lá que não fecham, bares, lugares, não fecham, não tem fechamento, funciona direto, 24 horas por dia. Sabe, vai em alguns lugares aí fora aí, o tempo todo, ou seja, a luzinha piscando, chamando, estou aqui, ou seja, a informação mostrando
direcionando e atraindo com o objetivo de fazer com que alguém seja alimentado pelo seu produto. Amém? Amém. Então, fonte de inspiração, mas também existe a fonte de destruição, de alienação, fonte que paralisa, fonte que faz com que sejamos enganados. E semana passada, na lição aí, quem está acompanhando, a gente está vendo aí, né? Nós teve um momento onde a gente falou, por exemplo, que nós temos a oportunidade, graças a Deus, de quando a minha mente, quando a minha condição humana se depara com uma situação ruim, desfavorável, completamente fora daquilo que eu gostaria que fosse, que acontecesse, talvez um desenho diferente daquele que eu gostaria de pintar, de desenhar, de colorir, de fazer, e aí eu fico chocado porque eu recebo uma notícia, a notícia aparentemente ela tem quase que um sabor de 100% de falência, e eu já começo a viver por conta da falência, e aí eu não consigo às vezes perceber que essa fonte é a fonte do mal, é uma fonte que está tentando me levar e fazer com que eu esteja completamente desprovido agora, desesperançoso, que eu esteja agora vivendo um momento onde eu acho que eu tenho que viver a crise simplesmente, ou seja, por conta da crise, e não alguém que está acima da crise, porque existe alguém que cuida de mim. E aí a gente falou, eu sei que na lição diz que eu posso substituir essa palavra quando, sabe aquelas pessoas que foram criadas, talvez, quem sabe você aqui ouviu muito isso na tua infância, e então dentro da sua casa, na sua formação, na sua criação, tinha uma fonte que dizia: você não vai ser nada, você não vai dar para nada, você não vai funcionar nada, você não serve para nada, você é um imprestável, essa garota, essa mulher, essa menina é um imprestável. Talvez você tenha escutado isso, porque tinha uma fonte jorrando, sabe, essa mensagem nojenta, sabe, fracassada. E então quando a gente recebe isso, graças a Deus que pela lição a gente pode, eu não posso, isso aqui não é para você, não pode, não dá, olha a fonte funcionando. Mas aí eu lembro, a gente aprendeu lá que eu identifico o problema, mas eu também tenho que substituí-lo. Amém? Amém? Líder de células, amém? Quem participa da célula. Aí aqui diz que eu não posso, que não vai dar, aí eu vou lembrar de uma palavra, me ajude aqui, eu não posso, eu não consigo, não vai dar para mim. Agora eu vou para o texto bíblico, vou para uma fonte bíblica, que diz o que para mim? Paulo, vou dar só a primeira letra para você, Filipenses 4,13. Vamos falar junto? Posso todas as coisas naquele que me fortalece. Inclusive, aí eu vou entender o versículo 11 e 12, eu posso inclusive passar por essa situação e não vou deixar que essa fonte que diz que eu estou vivendo um momento de crise, eu vou viver para sempre na crise, porque essa fonte é falsa. A fonte verdadeira suficiente diz que você pode, que ainda que você ande pelo vale da sombra da morte, mal algum temerei, porque tu estás. Então essa fonte me interessa, essa fonte suficiente, eu tenho que estar bebendo dela, eu tenho que estar todo o tempo ligado a ela, porque é ela que vai me garantir no dia mau, é ela que vai dizer para mim realmente qual é o final da minha história. Então eu não posso simplesmente olhar para o caos, olhar para a situação, olhar para o problema e achar que esse momento é um momento revelador, que é um momento exato de que vai. Pelo contrário, todo o tempo Deus está nos surpreendendo. Amém. Então eu falei esse detalhezinho só para a gente poder. Então a questão não são as variedades de fontes, não tem um monte por aí, e sim se abastecer da fonte suficiente, queridos, em nome de Jesus. Por isso que nós temos orientado, temos sempre falado para a igreja, como igreja, eu e você, de que eu e você não podemos passar a viver 24 horas sem bebermos dessa fonte, sem termos a leitura diária da palavra de Deus, de ter vida de oração com o Senhor. Eu quero te dizer que a igreja, não é Paulo, não é João, não é Manuel que vai te dar o crescimento. Quem te dá o crescimento é Deus. Paulo, João, Manuel vai regar, vai plantar, cada um vai colaborar, vai contribuir, vai te ajudar, vai estar com você, mas se você não tiver vida com Deus, não estiver diante da fonte suficiente, você vai ter problema, vai ter dificuldade. Igreja nenhuma vai prestar para você, lugar nenhum vai prestar para você, nada, você não consegue, nada, a gente não consegue
sabe, está sempre mudando, sempre buscando, sempre fazendo, sempre querendo, na verdade porque ainda não se encontrou, ainda não se permitiu a ação direta dessa fonte que é suficiente. Tem um monte de gente assim, sabe, eu falo isso com carinho, dentro de ministério, as pessoas ainda não se encontraram, elas ainda não descobriram que o que está faltando não é igreja, não é isso, não é aquilo, não é fulano, não é, eu te digo que não é. A diferença está na fonte, é o que você está recebendo, é o que está chegando a você. Então é necessário que façamos uma busca dentro disso hoje. Eu quero te dizer isso. Então, Jeremias capítulo 2, versículo 13, o DJ vai mandar na tela aí para gente. Deus faz uma observação, eu quero te dizer isso, e Deus ele faz uma queixa com seu povo em dois momentos. Primeiro, ele diz o seguinte: porque o meu povo fez duas maldades. Está escrito lá. A primeira, a mim me deixaram. Ele está dizendo que o deixaram, ele, o manancial, de águas vivas. Deixaram, nós trocamos todo o tempo, nós às vezes deixamos o manancial de água viva, que é o Senhor, na nossa vida, que é tudo, que é a nossa fonte suficiente. Aqui está dizendo que o povo deixou para fazer, sabe o quê? Que nós somos especialistas em fazer isso, nós somos especialistas em criar fontes de interesse, daquilo que é nosso, daquilo que é meu, mas não daquilo que é de Deus, daquilo que é de todo. A gente tem dificuldade para isso. Sabe, e aí o segundo ele fala assim, e cavaram cisternas rotas, que não retêm as águas, ou seja, nós temos uma inclinação muito forte, de querer juntar, querer colocar ali no canto, e não renovado. Isso me leva, por exemplo, quando o povo lá no deserto, que Deus libera o maná, tentaram juntar o maná, tentaram fazer, o que aconteceu? Me ajuda, que a minha cabeça estragou? Deu ruim? Deus mostrando para mim que todos os dias existe uma renovação. Todos os dias é dia de renovação, é dia de estar no Senhor. Sabe, todos os dias eu busco na fonte, eu sou renovado, eu saio com uma outra cabeça. Sabe, se entrou triste, vai sair alegre, porque vai sair confiante, sabe assim, que você não está só, você não é o único que tem problema, tem desafio, dificuldade. Não, tem gente que tem às vezes dificuldades maiores do que as suas, do que as minhas. Estão ali firme e forte, mandando ver, e Deus é com ele, é com essa pessoa, e sempre será com aquele que não se prostra, com aquele que não se rende simplesmente à circunstância, mas aquele que permanece confiante no Senhor, olhando para Jesus, autor e consumador da fé. Sabe, muda, faz sentido, tudo muda. Então é a fonte, a questão é a fonte. Eu tenho que, analisar que tipo de fonte, aonde eu estou sendo abastecido. O que eu estou ouvindo nesses dias, o que eu estou realmente, separando, guardando aqui no sentido de fazendo com que isso gere vida e vida abundante em mim todos os dias. Então a palavra, ela tem poder para renovar as nossas vidas todos os dias. Amém. Porque quanto mais eu bebo da fonte, então Deus faz essa observação para mostrar o esforço humano. Então rotas que não retém. Por isso buscamos e não encontramos o suficiente. Tem gente buscando, estou buscando o quê, cara? Se você já encontrou o Senhor, eu quero te dizer que você não tem que buscar mais nada, é só permanecer nele. Permanecer nele significa buscar o Senhor. Aí a gente vai entender, quando fala buscar primeiramente o reino de Deus e a sua justiça, é porque eu só faço isso se eu permanecer no Senhor, porque se eu não estiver no Senhor, não existe reino para eu buscar nada, nem a justiça de Deus. Eu vou ter problema, ter dificuldade, posso me tornar um religioso, e religioso não bebe da fonte, não bebe do Cristo. Todo religioso não consegue enxergar o Cristo, simplesmente o religioso em si, só a religiosidade, pode ter certeza disso. Não, eu preciso de conhecer o Cristo. Aí a gente entende aqui rapidamente. Então lá em 1 Samuel, capítulo 3, de 4 a 11, eu não quero ler para a gente ganhar tempo, mas fala sobre, diz que Samuel ainda não conhecia ao Senhor. Você pode anotar para você ler, eu gosto muito que você faça isso, porque a gente fala os versículos, você anota, depois você dá uma lida,
O DJ pode colocar ali, só para... E aí o texto fala que nos faz lembrar que Ana, quando Samuel nasce, e agora desmamado e tal, ela vai e entrega o Samuelzinho agora, o Samuzinho, o Samuzinho entrega agora ao pastor, ao sacerdote Eli. E Samuel ia crescendo. E eu consigo olhar esse quadro e identificar que ele estava agora crescendo tal, e sendo abastecido por uma fonte. Porque lá tinha um pastor, lá tinha um sacerdote cuidando dele, ensinando a ele. Foi o que eu falei aqui, esse cuidado que a gente tem com as crianças, com aquilo que a gente, né, todo o tempo, porque isso vai crescer dentro delas, e amanhã, qual será o amanhã? Vai depender dessa fonte de hoje aqui, de agora, de todos os dias. Então Samuel, ele foi crescendo, foi vendo, e eu fico imaginando, quando eu não sei o momento exato do declínio ministerial daquele sacerdote, mas houve isso, e eu fico imaginando agora para alguém que bebe, alguém que está acostumado a andar com alguém e ter alguém como fonte, como referência, e ele agora, a Bíblia diz que ele ainda não tinha uma experiência com o Senhor, então ele tinha uma experiência apenas, talvez de ouvir falar através do sacerdote, e conhecer Deus através do testemunho diário do sacerdote. Bom, se o sacerdote agora é uma fonte que não consegue mais ser um exemplo, eu passo a ser uma fonte de uma influência agora perigosa. E aí houve uma necessidade de Deus agora intervir, e Deus agora se manifesta como se fosse um chega, porque agora era um momento agora de Deus se manifestar a Samuel, porque ele ainda não tinha tido uma experiência pessoal, ele só tinha com o sacerdote era a fonte dele, e aí o Senhor aparece, chama, ele pensa que é o sacerdote, 3 vezes, quando foi na terceira vez, o sacerdote fala assim, olha, quando ele te chamar a próxima vez, você fala Senhor, que o teu servo ouve. E aí, a partir daí, Deus começou agora a ser o Deus agora de Samuel, sem mais a interferência do sacerdote, que agora não tinha mais a visão das coisas espirituais. Irmãos, eu quero te dizer isso, cuidado com quem a gente anda. Quando eu falo isso, não é que a gente tem que negar a amizade de ninguém, não é isso que eu estou falando aqui não, mas é saber até quanto essa fonte ela pode nos prejudicar. Tem gente que gosta, é uma fonte, é uma turbina do mal, que não pode dar 10 minutos para a pessoa, que a pessoa consegue, é um furacão. Eu costumo dizer, é aquela irmãzinha chamada Ina, metralhadora, é aquele irmãozinho chamado fuzil, sabe, toda hora dispara, não sobra um, sabe, aquela irmãzinha, sabe, aquela irmãzinha que eu falo assim, porque a pessoa é da igreja e tal, mas quando abre a boca, meu irmão, dispara não sei quantos tiros por segundo, é muita coisa, é uma rajada, mas aí já mata, já arrebenta, já fere um montão de gente. Pô, sabe por quê? Por causa da fonte. Sabe, a gente corre um risco, a Bíblia fala que nós somos luz e sal dessa terra, sal e luz do mundo e sal da terra, não é isso? Mas quando fala que é luz, você sabia, eu posso ser luz, ele fala para eu ser luz, às vezes nós somos uma lâmpada, mas uma lâmpada queimada, sabe aquela lâmpadazinha queimada, mas ele está dizendo que ela tem que funcionar, não adianta tu ter uma lâmpada, botar ali, pai, ela não acende, estava acendendo, agora não está, não, tem que acender, sabe, a mesma forma como Cristo, como a prata, que o camarada olha para ver se todas as impurezas não existem mais ali na prata, e revela a face, assim como eu tenho esse dever, eu tenho que entender que eu sou uma fonte de Deus nessa terra, que preciso de reproduzir, assim como essa prata que revela, eu preciso de reproduzir esse Cristo na vida das pessoas. Então eu tenho que tomar cuidado com a fonte, com as fontes que eu estou me abastecendo. Então Samuel, ele passa a partir daquele momento a ter um ministério tremendo, e começa a Deus agir agora poderosamente na vida dele, porque agora, a partir desse momento, ele passa a ter experiências para mostrar para ele que ele agora, no tocante à experiência, vida com Deus, ele não precisa de ninguém, você não precisa de ninguém para ter vida
realmente com Deus. De ninguém. Basta você falar assim, eu preciso, eu quero é Deus. E você começar a desenvolver a sua caminhada, como eu já falei aqui, de intimidade com Deus, no processo de santificação, ou seja, se abstendo de toda aparência, saindo, abrindo mão de tudo aquilo que você entende que isso aqui não é para mim. Hoje, nós começamos a classe do Descubra com 12 anos. Há 3 domingos atrás, 3 crianças foram lá à frente, queriam Jesus, chorando. Eu falei, mamãe, chega para cá. Ninguém forçou nada. Aí hoje eu comecei uma classe com eles lá, porque, né? E aí eu perguntei assim, o que fez você naquele dia, você tomar aquela atitude lá na frente? É interessante, assim, só eu queria curiosidade. Foi impactado com aquilo que ele ouviu, porque aquilo chegou de uma maneira que causou algo dentro dele, que ele entendia que aquela pegada dele ali, ele precisava dessa fonte, precisava do Senhor. E aí não se conteve, declarou, abriu a boca e foi lá na frente na ministração. Após a ministração, ele não resistiu. E a gente não pode perder esse momento deles, não. Mano, vamos embora. Se tiver umzinho aqui, a gente vai dar curso, vai batizar qualquer hora, porque todos são importantes. Você está preocupado com números, que tem que ter não sei quanto para fazer? Não. Então, isso também me leva lá em Atos capítulo 22, rapidamente, de 3 ao 10, Paulo, ele, numa fala dele, eu quero também ser sucinto aqui, só para você anotar, pode anotar, Atos capítulo 22, versículo 3, Paulo, em sua defesa, ele falando para um grupo de religiosos, o qual ele fazia parte, ele pensava daquela maneira, porque ele bebeu da mesma fonte, ele tinha o mesmo entendimento que aquelas pessoas que agora ele estava falando, é tipo assim, em outras palavras, eu já fui um de vocês, eu já estive nessa posição, eu sei como é que vocês pensam, eu sei como é que vocês agem, mas eu tive um encontro, eu tive um momento, aí ele começa a colocar, e esse texto tremendamente fala assim, ó, quanto a mim, sou varão judeu, ele começa a dizer isso aí, nascido em Tarso, olha só, presta atenção nisso, da Cilícia, e nesta cidade criado aos pés de Gamaliel. Gamaliel era a fonte dele, ele foi ensinado, ele foi doutrinado no sentido de ensinado tudo aquilo que Gamaliel tinha como entendimento, conhecimento acerca de Deus, ele foi ensinado, ele tinha uma percepção, porque ele tinha uma fonte. Mas eu quero dizer que por mais que Gamaliel, por mais que os rabinos, por mais os mestres da época tinham todo o conhecimento, e Paulo, um camarada extremamente zeloso, e ele começa a falar sobre isso, conforme a verdade da lei de nossos pais, ele falando que ele estudou, ó, zelador de Deus, como todos vós hoje sois. Ele estava dizendo assim, olha, como vocês são hoje, eu já fui também, mas ele também estava dizendo, agora eu estou bebendo de uma outra fonte, uma fonte suficiente, por isso que hoje, agora eu tenho um comportamento diferenciado, eu não consigo mais enxergar, eu não consigo mais ser desta maneira, porque essa fonte a qual eu bebo, me transforma todos os dias. Pô, isso é demais. A transformação, ele estava querendo dizer isso para eles. Pessoal, eu já estive aí, eu já andei, eu pensava dessa maneira. Olha, eu fui ensinado, eu estudei em tal lugar, eu fiz, mas tudo isso não foi suficiente enquanto não houvesse um encontro. Por isso que o Senhor se manifestou com ele ao caminho a Damasco. Eu sou esse Jesus, versículo 8. Quem é esse Senhor? Ele pergunta, a gente conhece só no versículo 8, porque a gente está lendo aqui, mas lá em Atos, fazendo referência em Atos 9. O 10, o que fazer? Agora a fonte é outra, ele agora se rende. E ele colocou isso para eles no seu momento de defesa. Ele estava dizendo que ele trocou de fonte, que agora ele compreendia, agora ele entendia, agora ele estava pronto para realmente cumprir a vontade de Deus. E não naquela percepção ainda, sabe, pequena, tacanha, restrita, baseada em um ponto apenas, e às vezes nós ficamos achando que é isso e aquilo,
Queridos, tem muito mais de Deus para mim e para você. Então não fique paralisado, não fique achando que alguém vai... Não, porque se você for um homem ou uma mulher que bebe todos os dias na fonte, mas é alguém que não fica querendo estar juntando, sabe, juntar, e aí eu trago aqui uma situação interessante, né, que bebe, ou seja, da fonte, quem bebe da fonte tem a água, ao passo que quem tenta fazer isso do reservatório acaba ficando sem ela. Às vezes a gente quer juntar, eu digo isso, a pessoa vai, vem numa reunião, ou vai num dia, numa semana, mas passa a semana inteira sem ter a leitura diária da palavra de Deus, e acha que aquela porção, que essa porção que vocês estão recebendo hoje aqui, vai garanti-los a semana toda. Bobinhos, não façam isso, não façamos isso. Todos os dias, dia de renovação, todos os dias, dia de beber na fonte. Não fica juntando água, não fica nessa de pegar, montar cisterna, não, que Deus vai falar que a tua cisterna é minha, é rota. Ela não segura, não sustenta. Ela não é capaz. A porção de hoje é para hoje. Fala assim comigo, a porção de hoje é para hoje. Porque amanhã terá uma nova porção. Amém, queridos? Então eu não posso ficar com medo, eu não posso ficar nessa de achar que isso, é uma palavra lá, aí fica o tempo todo com só aquilo ali. Mano, todo dia, mano. Todo dia, todo tempo. É beber na fonte. Então eu preciso de ter essa percepção. João capítulo 5, de 4 a 11, diz que de vez em quando, aí aquela passagem do tanque de Betesda, a única fonte que aquele camarada tinha, e aqueles que ali estavam, diz que eram muitos enfermos, a única fonte de cura era o tanque, era a descida do anjo. Eu quero te dizer que hoje não precisa de descer anjo nenhum, porque você tem um que já te cura. É você abrir a tua boca, é você declarar a cura, é eu e você, porque não precisa. E aquele homem tão acostumado, já tão... a única fonte que ele tinha era, e ele fala e reproduz isso, e aí Jesus pergunta para ele: o que queres que eu te faça? Ou seja, o que você quer? O camarada nem responder conseguia responder. Sabe por quê? Por causa da fonte. Aquela fonte, na visão dele, a única possibilidade dele ser curado, é se alguém o colocasse dentro ali. E aí eu comecei a entender que Deus reservou, e por muito tempo, e a Bíblia diz, você vai dar uma lida lá, diz que por muitos anos eles estavam naquela condição. Então eu creio que aprove o Senhor naquele dia, e ele começa a falar, e Jesus manda ele pegar a cama e se adiantar. Deus às vezes quer fazer isso comigo, com você. A gente não conhece a frase da cama. Pega a tua cama, pega isso ou aquilo e vai, mulher, pega isso e aquilo, vai, homem, e faz, porque a gente está achando que o nosso olhar, a nossa mente está inclinada para uma outra fonte, achando que vem de lá, quando na verdade vai vir de cá. Sabe, Deus está nos ensinando que Ele é a fonte suficiente. Amém. Ele é tudo. Eu não preciso de ter isso ou aquilo para ser feliz, eu já tenho o Senhor. Porque se eu atrelar a felicidade por aquilo que eu tenho, o dia que eu não tiver, eu sou o cara mais infeliz dessa terra. Não dá para a gente negociar dessa forma, queridos. Em nome de Jesus. Eu tenho que estar contente com aquilo que eu tenho. Na verdade, eu já tenho tudo. Que é o Senhor. Pode me faltar qualquer outra coisa, mas o que não pode é o Senhor. Então, se eu tenho o Senhor, eu tenho tudo. Amém. Sabe, eu preciso de crescer nessa. Então, quando, né, eu lembro quando eu era, eu já coloquei isso aqui há um tempo, quando eu era pequeno, morar lá na Taquara, eu lembro, e hoje eu fiquei lembrando disso. Eu até acrescentei aqui que eu estava lembrando disso, que lá no loteamento onde eu morei, ali perto, ao lado da Merck, quando eu fui para lá pequeno, não tinha água, não tinha luz ainda. A gente foi assim num momento, aí depois veio a luz e a água, não tinha água encanada. E eu lembro que meu pai furou um poço artesiano, e vinha pessoas de vários lugares, do Gueringuê, daquela região dali, perto da Merck, da Cidade de Deus, de algum canto, vinha. Lembra aqueles tonéis assim, que o cara botava um vergalhãozão, um negócio, e vinha com a porta, vinha puxando, outro vinha com aquela, e vinha, para pegar água de longe. Aquela lata assim, pesada, e vinha, a bombinha não parava.
Pô, aí arrebentava aquela graxeta, meu pai comprava, não pode parar aqui não, até que... Aí eu anotei aqui, às vezes a gente tem esse tempo de escassez e tem que ir longe buscar água, porque essa mulher, ela se deslocou para ir lá nessa fonte, porque eles não tinham água encanada lá, não tinha, e ela ia para buscar, ia lá fazer, e eu lembrei disso, que as pessoas vinham de longe, e aquela fila, eu lembro disso pequeno, uma fila lá no meu terreno assim, meu pai fez um poço bem para facilitar para o pessoal, e a bombinha não parava, cara. Aí já viu, né? Tinha que trocar reparo, tinha que estar, mas não parava, e as pessoas abastecendo. Aí quando vê a água encanada, nós não valorizamos. E essa água encanada, eu quero trazer aqui, fazer só uma comparação. Essa água encanada que eu digo que está fluindo, a gente às vezes abusa, a gente joga fora, a gente desperdiça, a gente não aproveita. E esse é um aspecto. O outro, se tratando de uma vida espiritual, vida com Deus, nós temos essa água encanada no sentido que está fluindo, é só abrir a torneira, opa, e você pode, ela não vai parar. A gente não consegue olhar para essa fonte, a gente prefere a água que está, às vezes, paralisada ali. Bota uma água na piscina e deixa lá e não trata para tu ver como é que ela fica. Sabe, às vezes a gente precisa de olhar para isso e ver, sabe, a nossa projeção espiritual, a nossa caminhada. Então, eu anotei isso aqui que eu me lembrei. Então, quando a água foi encanada, passamos até mesmo a desperdiçá-la, por causa do fluir, que agora é real. Aí começa a vazar. Outrora não tinha nada, aí agora é uma carrapeta, é uma bica, a pessoa não está nem aí. Não esquece. Hoje não quer sedar, a água aí é como nosso fígado, né? Deixa pagando, deixa uma biquinha, deixa pingando para ver se de 100 não passa para 200. Então, 200 conto, vai, brinca. Mas a gente, espiritualmente falando, a gente tem dificuldade com isso. Eu quero encerrar, voltando para o texto, João 4, e a riqueza desse texto mostra que aquela mulher, ela ao encontrar o Senhor Jesus fez questão de quebrar algumas questões, de que ela tinha sido ensinada por uma questão de formação. E aí, se é informação, é porque ela tinha uma fonte. E quando ela coloca que, como podes tu, sendo judeu, me pedir? Primeiro que era mulher e era samaritana. Então existia uma fonte miserenta da religiosidade. Por isso que eu falo com veemência que a religiosidade em si, sem o Cristo, cara, a gente não consegue ver o outro. A gente não vê a pessoa, a gente julga, a gente detona, porque fez isso, fez aquilo. Nós somos especialistas nisso. Mas nós não estamos aqui para pesar ninguém, porque fez isso, fez aquilo. Nós estamos aqui para gerar leveza, para ajudar. A pessoa já está no prejuízo, a pessoa já está com uma dificuldade, a pessoa já, de repente, não falou o que não era para falar, fez o que não era para fazer, ou deixou de fazer o que tinha que fazer, não sei. Não precisa de mim nem de você para chegar lá e botar o pé e não precisa. Aleluia. O que a pessoa precisa é de uma fonte que jorra, sabe, vida. Aleluia. Fala assim, olha, isso aqui está errado, você sabe, a gente sabe, mas vamos tratar disso aí, vamos cuidar e vamos caminhar junto. E abraçar e chamar para perto. Então Jesus estava fazendo isso, e Deus provou isso através de uma mulher, através de uma pessoa. Então ele quebra, sabe, aquela fonte da religiosidade, porque ele quebra um conceito religioso que não funciona, não serve para nada, que só gera separação, só gera acepção. Porque diz o texto que eles não se falavam. Por que eles não se falavam? Porque um grupo achava que é melhor do que o outro. Tem gente assim se achando, e quem se acha é porque está bebendo de uma fonte estragada. Quem se acha que é o cara, que é o cabeção, que é tal, comigo eu, bobinha, está bebendo da fonte estragada. Porque quem bebe da fonte suficiente, que é o Cristo, esse, quando abrir a boca, vai gerar vida, vai produzir uma palavra de vitória, de ânimo, de inspiração, não para detonar, não para destruir, não, mas para construir, porque entende que está num processo de novas construções.
Eu estou aqui para poder restaurar isso. Eu existo, eu sou essa ferramenta, esse elo que Deus quer usar nessa terra para fazer com que o meu vizinho, com que o meu patrão, com quem trabalha comigo, aquele vizinho cri-cri, aquela pessoa que me leva ao extremo às vezes, mas essa pessoa também vai contribuir para o teu bem, porque diz a palavra que tudo concorre para o bem daqueles que amam o Senhor. Então muda tudo, aí a gente fecha aqui e então ele quebra um conceito religioso que faz com que as pessoas se coloquem em distância do outro só porque pensa diferente. E nós não estamos aqui para isso. Nós sabemos quem nós somos, nós sabemos qual é a proposta, nós sabemos o que pregar, o que ensinar, o que falar, o que apresentar. O Cristo por si só satisfaz, é suficiente. Então eu não tenho que mudar ninguém a nada, eu só preciso de apresentar o Cristo a essa pessoa. Mas como é que eu apresento o Cristo se ela não consegue ver o Cristo em mim? Então se eu não consigo refletir como a prata para dizer que é pura, está pura no sentido de, opa, se eu não conseguir, se a pessoa olhar para mim e não conseguiu ver o Cristo em mim, mano, ele não vai vir aqui, não vai para a cela, não vai para lugar nenhum. Não vai mesmo. Mas se ele olhar para você e para mim, ver o Cristo, ele vai querer andar com você. Ele vai falar assim, vou chegar para perto. Onde é que é a tua igreja? Onde é que é a tua célula? Onde é que você é? Qual é a tua? Aí tu vai falar para ele, vem, chega mais. Amém? Ainda dentro desse conceito religioso, a gente encerrou o versículo aqui da leitura dizendo aqui, vejo que tu és profeta. Ela teve uma visão agora diferenciada do que é realmente um profeta. E hoje tem muitos profetas aí falando em nome de Deus, mas que não apresenta Deus. Ali estava o próprio Deus se apresentando àquela mulher e ela entendeu, porque também era isso dito pelos discípulos no caminho de Emaús. Ele era profeta, poderoso em obras, lembra disso? Você não está sabendo o que aconteceu não? Tu não sabe não? Está ligado não? O Cristo. E eles estavam ali decepcionados. A gente pregou isso sexta-feira no evangelismo lá foi tremendo o evangelismo, foi tremendo lá na praça, hein, Cláudio? Tremendo lá aí, foi tremendo. Aí os discípulos ali, todo mundo tristinho, chateadinho, ainda não tinham experiência com a fonte realmente ali, estavam ali, mas acharam que tinha acabado o filme, que nada, mano, só estava começando. Então aquela mulher, quando ela fala assim, vejo que tu és profeta, aquela mulher teve uma concepção diferente agora, totalmente diferenciada de um profeta que sabia o que estava falando e tinha poder para garantir aquilo que estava falando. Hoje tem muitos profetas que não sabem o que fala e não dá garantia naquilo que fala. A gente tem que tomar cuidado com essas fontes, porque ser profeta é uma fonte. Então cuidado, a gente tem que analisar. A Bíblia diz que com aquilo que se fala, a gente tem que olhar não o profeta, mas a profecia. A gente não julga o profeta, mas julga a profecia, porque é a garantia da palavra. Por isso que ele estava garantindo, e aquela mulher entendeu isso. E ele quebra também uma fonte, um conceito social, e hoje a gente está vivendo, que eu encerro aqui dizendo isso. Hoje nós estamos sendo trabalhados, produzidos por um conceito social, e esse social ele está muito perto da gente, não é distante não, é bem pertinho da gente, uma convivência, um tipo de vida hoje, que realmente não consegue, às vezes, denunciar o pecado, e a gente traz o pecado e quer usar uma palavrazinha para distorcer, não, a gente pode ter amor, devemos ter o cuidado, mas devemos sinalizar e dizer que isso, à luz da palavra, realmente desagrada ao Senhor, e acabou, mas de forma que a pessoa continue inteira, para a gente poder cuidar dela, porque se não sobrar nada dela, não vai cuidar de ninguém, não tem ninguém para cuidar mais. Então a gente precisa ter esse cuidado. Vamos ficar de pé, queridos, para a gente